Mbaque. Estão vendo? Uhum. Tá. Aí o que ele tá falando? Os pesticidas naturais vêm sendo utilizados no controle de praga e doença agrícola como substituintes de pesticidas sintéticos tradicionais, por serem menos nocivos ao ambiente, biodegradáveis e minimizarem custos e riscos relativos à lavoura. Por exemplo, os compostos 1 e 2 estão envolvidos nas respostas da defesa das plantas. Os grupos funcionais presentes nesses compostos são importantes para as suas propriedades no controle de praga. Então, antes da gente ver a pergunta, vamos ver aqui, ó. Nessa ponta aqui, eu tenho uma C-O, então isso aqui é um ácido carboxílico. Essa coisa aqui é o anel aromático, que a gente chama de benzeno. Quando ele está junto do OH, ele vira um fenol, não é isso? Isso aqui é um Uhum. ácido carboxílico, isso aqui é uma cetona. E Uhum. isso aqui é um alceno, porque é uma ligação dupla. Uhum. Aí vamos ver a pergunta. Qual é a função orgânica correspondente ao grupo funcional comum, ou seja, igual, presente nos dois compostos? Qual é a função orgânica que está nos dois ao mesmo tempo? Ácido, ácido. Ácido. Aqui é fenol, não tem Uhum. nesse. Esse aqui é cetona, que não tem naquele. Então, é um Uhum. ácido carboxílico, letra A. Certo? Certo. Ó o bonequinho, ó. NanoKid. As moléculas do nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura aí. Isso aqui parece um olho, né? Mas é um oxigênio. Uhum. Isso aqui é uma ligação tripla e cadeia de carbono. Aqui é a pata da galinha que eu falo para vocês, que é o isopropil. Aí vamos ver Uhum. aqui. Em que parte do corpo do nanokid existe um carbono quaternário? O que é um carbono quaternário? É um carbono que está ligado a 4 A4. carbonos. Então, por Uhum. exemplo, esse carbono aqui, ele é primário, porque está ligado a um carbono aqui e a um oxigênio aqui. Esse carbono aqui também é secundário, porque está ligado a um carbono aqui e um carbono aqui. Então, ele quer saber aonde que tem um carbono que está ligado a 4, que nas 4 cadeias dele ele tem 4. Aqui, ó. Aqui o carbono, essa coisa aqui, que parece uma mão, é um carbono aqui. Aí ele liga para cá e para cá. Então, esse carbono aqui, que é esse da mão, tá ligado a 4. É o da mão. Foi, não? Foi. As mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida pela queima de um combustível fóssil. A título de exemplificação do ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz em média 200 gramas de dióxido de carbono por quilômetro percorrido. Uma das principais constituintes da gasolina é o octano, C8H18. Por meio da combustão do octano, é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a equação química desse processo demonstra que, então, ó, C8H18 mais O2 vai produzir 6CO2 mais 9H2O. Então, ele, junto do oxigênio, produz gás carbônico e água. Então, coeficiente estequiométrico, o que é isso? É o número que eu boto aqui. O que é o coeficiente estequiométrico em química?
Se eu tenho 20 carbonos no reagente é o que está aqui antes da setinha, antes da reação acontecer, eu vou ter que ter 20 carbonos no produto, depois da setinha. Então, aqui é o reagente, são os reagentes, e aqui é o produto. Se eu usei 1 kg de carbono, do outro lado tem que ter 1 kg de carbono também, mesmo que ele tenha se transformado em metanol, em gás carbônico, que seja, mas eu tenho que ter 1 kg também. Uhum. A atmosfera é composta, a terrestre, né, por nitrogênio, oxigênio, e esses dois somam 99% dos gases, entre eles o gás carbônico, vapor de água, metano, ozônio, óxido nitroso, que compõem 1% do restante do ar que a gente respira. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno que acontece há bilhões de anos é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial, século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera: o desmatamento. Exato. E aí, considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é qual? Reduzir o desmatamento, mantendo assim o potencial. Muito bem, letra C, isso aí. Essa aí é uma química que mistura com biologia, né? Uhum. A utilização da tecnologia nuclear é um tema bastante controverso por causa do risco de acidente grave, como aqueles ocorridos em Chernobyl, em Goiânia e Fukushima. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiosa em caso de acidentes e a utilização em armas nucleares, a geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras fontes de energia. A geração dessa energia tem como característica o quê? Emitir gases tóxicos que são lançados no ambiente. Produzir calor sem o consumo de combustível fóssil, porque ele é uma fonte de energia praticamente inesgotável, apesar de ter esse risco de contaminação. Mas se não tiver, ele não vai contaminar o ambiente, não vai poluir a atmosfera igual o combustível fóssil. O combustível fóssil é o quê? Um animal morre, aí ele fica lá debaixo da terra, milhões e milhões de anos aí, vai passando, aquilo ali solta um gás que fica preso e se transforma em petróleo, que está muito lá no fundo. Isso que é combustível fóssil, que é usado para fazer petróleo, para pegar o petróleo, né? Ok. Questão 6. Isso aqui é pilha. A gente não viu. Vou pular essa parte aqui, tá? Porque pilha é uma parte de... Porque eu foquei com vocês em química orgânica e inorgânica. É o que mais cai. Vocês podem ver nas questões que a gente tem feito, que mais cai essas coisinhas aqui, esses zigue-zagues. Então, a gente consegue se garantir com essas questões. Ó... O descarte de detergentes comuns nos esgotos domésticos ocasiona a formação de uma camada de espuma, que impede a entrada de oxigênio na água. Os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas, ocorrendo assim um desequilíbrio ambiental nos rios. A fórmula a seguir representa a estrutura química de um tensoativo presente na composição de um detergente não biodegradável. Então, quer dizer, ele não se desfaz na água. É isso que ele está falando. Aí ele pergunta: qual modificação química na estrutura desse tensoativo tornaria o detergente biodegradável? O que eu teria que fazer nessa cadeia aí de carbono
para que ele se desmanchasse, se desfizesse na água? Modificar a cadeia? Sim, modificar a cadeia com uma cadeia normal. Porque essa cadeia, essa parte aqui, ela é fechada e aqui eu tenho essa dupla aqui, né? Uhum. Essa parte aí. Muito bem. Em aeroportos, por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão examinadas antes do embarque, passando-as em esteiras para sua inspeção por aparelhos de raio-x. Nessas inspeções, os passageiros são orientados a retirar seus computadores portáteis, notebook ou laptop de mala, mochila ou bolsa, para passá-los isoladamente pela esteira. Aí ele pergunta, qual explicação física justifica esse procedimento de separar? Quanto maior a densidade do material, ainda mais se for metal, maior a capacidade de penetração do raio-x, o que compromete a visualização. Então, a letra D. O raio-x não atravessa componente denso, como o computador. Uhum. Mistura. Só uma coisa, mistura saturada, insaturada e supersaturada. Pensa num suco de laranja e você pega a beterraba. Já bebeu o suco de laranja com beterraba batido no liquidificador? Faz bem. Faz bem para a saúde. Então, se você botar muita beterraba batida com esse suco, ele vai ficar grosso, né? Vai parecendo até um açaí. É. Então, quando isso acontece, isso é uma mistura saturada, porque tem muita beterraba. Uhum. Quando eu boto pouca beterraba, eu vejo mais o suco de laranja, só fica vermelho, mas eu quase não sinto a beterraba. Aí a gente chama de mistura insaturada. Quando eu boto tanta beterraba que se eu parar de mexer, a beterraba vai para o fundo do copo, a gente fala que é uma mistura super saturada ou corpo de fundo. Corpo de fundo porque afundou. Uhum. E aí é como se o suco de laranja fosse o solvente e a beterraba fosse o soluto. É só pensar em água com açúcar. Só que eu acho que a beterraba dá para ver bem. Se a quantidade de solvente for igual a de soluto, que eu falei tá bem misturado, saturado. Se a quantidade de solvente for maior que a do soluto, que é que eu falei que você quase não vê a beterraba, insaturada. E se a quantidade de soluto for maior que a do solvente, vai ser super saturado ao corpo de fundo, vai ficar no fundo do copo, tá? Uhum. Então vamos lá. O magnésio metálico utilizado em ligas leves é produzido em um processo que envolve várias etapas e utiliza a água do mar como matéria-prima. A primeira etapa desse processo consiste na reação entre o íon Mg+2 e o hidróxido de cálcio CaOH, obtendo uma mistura que contém hidróxido de magnésio pouco solúvel e íon Ca+2, de acordo com a equação química. Então, magnésio, ele aqui é um cátion, porque tem uma carga +2. Esse aqui é uma base, porque tem um OH aqui, então é hidróxido de cálcio. Eles reagiram e criaram o hidróxido de magnésio e soltou o cálcio. Então, na verdade, esse aqui trocou de lugar com esse. Foi isso que aconteceu na reação. Aí ele pergunta, o método adequado para separar o magnésio do hidróxido é o qual? Filtração, catação, destilação, dissolução ou evaporação? Destilação. Filtração. A destilação é quando você tem, por exemplo, sangue. Tem um negócio que chama centrifugar o sangue para separar o plasma do sangue, daquela parte vermelha. Aí se chama destilação. Nesse é filtração. Igual você vai coar o café. Ideia. Catação é, por exemplo, eu tenho um rio poluído, aí tem um bando de garrafa PET. Eu vou lá e cato essas garrafas. Isso é catação. Dissolução é quando eu separo. Por exemplo, eu tenho álcool com água. Aí eu separo. Isso é dissolução. E evaporação é quando eu tenho água com sal. Eu boto no sol, a água evapora, só fica o sal. A evaporação.
certo? Certo. Aí vem equilíbrio químico ou iônico. A hidroxiapatita, Ca5PO4H, é um mineral constituinte do esmalte dos dentes. Entre as diversas reações que ocorrem no meio bucal, encontra-se em equilíbrio as reações de desmineralização e mineralização da hidroxiapatita em meio aquoso, ou seja, na água, ilustrada a seguir. A desmineralização está associada à fragilização do esmalte do dente e à formação de cárie. Então, o esmalte protege o dente. Quando acontece esse negócio aí da desmineralização, a acidez ajuda nisso, né? O dente vai perdendo o esmalte, que é a proteção. E aí vai surgir com o tempo a cárie. E aí ele fala, o uso de creme dental pode minimizar a perda de hidroxiapatita. O quadro apresenta o agente do polimento e o pH de alguns cremes dentais comerciais. Aí, creme dental 1, bicarbonato de sódio, 9,5 pH. Vamos lá, o que é um pH ácido e um pH básico? Quanto mais abaixo de 7, ele é mais ácido, né? Quanto mais acima, perto de 14, mais básico. Então, vamos pensar aqui. Se eu falo que eu tenho um elemento tem pH 4 e outro tem pH 8, quem é mais ácido? O que tem pH? pH 4. 4. Se eu falar que um tem pH 5 outro tem pH 11, qual que é mais básico? O 5. 11, porque o básico é que está perto de 14. Porque o pH, a escala do pH vai de 1 ou de 0 a 14. Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. Quanto mais perto de 0, mais ácido. Quanto mais perto de 14, mais básico. Então, assim, sem ver a pergunta aqui, ó. pH 9,5, 11, 7,7. Qual desses aqui é mais ácido? Esse aqui. Qual é o menos ácido? Esse aqui. Então, esse aqui é o mais básico, ele está perto de 14. Entendeu? Aí tem esses daqui, ó. Se eu comparar todos eles, o que tem menor pH aqui é o 6,9. Então, esse aqui seria o mais ácido e esse aqui continuaria sendo mais básico. Aí vamos ver qual é a pergunta. Considerando o equilíbrio químico envolvido, qual creme dental deve promover a maior desmineralização do esmalte do dente? Ou seja, qual é o que vai tirar o esmalte mais rápido? É aquele que for mais ácido. Qual é o mais ácido aqui? A gente viu isso, né? É 1, 2, 3, 4 ou 5? É o que está mais baixo, o menor deles. É o 6,9. Esse aqui. Dióxido de silício, não. Isso aí. Muito bem. Dióxido de silício, letra D. Aí vem. O consumo exagerado de refrigerante é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere 2 refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuem a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçantes, cujas massas são muito pequenas. Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui o quê? Maior densidade, menor viscosidade, maior volume, menor massa, maior temperatura de congelamento. Sei lá. Vamos ver aqui, ó. Maior volume de gases? Maior volume de gases dissolvido? Não, maior densidade. O que acontece? O refrigerante comum tem água no seu carbonatada e mais açúcar. O outro tem água, mas tem massa pequena. Então, esse aqui tem massa menor. Densidade é igual a massa sobre volume. Como o primeiro tem mais massa, ele vai ter mais densidade do que o outro, porque o outro tem massa menor.
açúcar ocupa mais espaço. Aí vem. Essa aí. A questão 12. O esquema representa o ciclo do nitrogênio. O que é o ciclo do nitrogênio? Vamos lá. Eu tenho uma planta aqui. Essa planta tem a raiz dela. A raiz dela serve para ela se alimentar. E na raiz dela é cheio de nitrogênio, né? Aí essa planta serve de alimento para o coelho. Se o coelho morrer, ele vai ser comido pelas bactérias, fungos, que são chamados decompositores. Por isso está escrito aqui decompositor. A raiz da planta, ela pega nutrientes. Esses nutrientes que ela pega, por exemplo, que eu falei o nitrogênio, aqui, ó, nitrato. Então, isso aqui está dentro da alimentação da planta. E aí, dentro desse nitrogênio, que é o chamado nitrato, tem bactérias, que ajuda a resolver essa situação. E aí, a planta se alimenta, isso aqui, ó, seguindo a setinha. A bactéria fixa o nitrogênio nas raízes da planta. Aí, depois disso, ela transforma a amônia, que é NH3, em amônio, que é NH4, que vira o nitrito, e o nitrito serve de alimento para a planta. Para a planta puxar os nutrientes da terra e fazer a fotossíntese. Aí ele pergunta, a chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio, principalmente por proporcionar uma diminuição do pH do solo e da atmosfera, alterando a concentração de compostos presentes nesse ciclo. Em um solo de menor pH, será favorecida a formação de quê? De NH4, que é o amônio, tá? O que é a chuva ácida? É a chuva que tem nitrogênio, que tem acidez. E ela pode queimar a folha das plantas, pode matar, dependendo da quantidade, da intensidade, né? Causar queimadura. A 13 vai entrar na parte de estequiometria que a gente não viu. Vamos fazer a 14, porque a 14 tem a ver com nomenclatura. As cetonas fazem parte das famílias olfativas encontradas em muitos alimentos. A molécula de hexantrezona é um exemplo desse composto, de compostos voláteis responsáveis pelo aroma, ou seja, cheiro, né? Podendo ser obtida de processos energéticos realizados em meio ácido, na presença de oxidantes como permanganato de potássio. Para se produzir esse composto volátil no laboratório, deve oxidar a molécula de... Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6 carbonos. E no terceiro, eu tenho uma dupla O. Isso aqui é o hexantrezona. Ele quer deixar isso aqui volátil, ou seja, que dê para evaporar. Para isso acontecer, eu tenho que quebrar a ligação aqui para isso aqui virar uma hidroxila. Letra C. Quebra uma dupla e entra o hidrogênio no lugar da dupla para virar um álcool. Tá? Só uma coisa. O que é uma... Cadê a Vanderlei? Hã? Cadê a Vanderlei? Oi. O que é um catalisador? Catalisador? Catalisador é uma coisa que acelera uma reação. É alguma coisa. Então, você pode ter um tempo e eu tenho uma reação. Tudo no nosso organismo é reação. Então, vamos supor que a reação do meu organismo para fazer eu enxergar, ela vem assim. Essa aqui é a reação. Então, até esse ponto aqui, ela não aconteceu. Aqui começou a querer acontecer a reação, aí aqui acabou. Aqui quer dizer que acabou, talvez, os elementos que eu preciso para fazer a reação da visão. O que é um catalisador? É uma proteína que eu coloco para fazer
com que essa reação aconteça mais rápido. Então, por exemplo, aqui, tá vendo? A partir desse momento aqui, a reação aconteceu antes. E aconteceu maior quantidade, menos tempo. Então, isso aqui é chamado de catalisador. Quem faz isso é um catalisador. É um elemento ou uma proteína que serve para acelerar essa situação. E aí, esse catalisador, ele funciona assim. Ele vai num lugar no nosso organismo chamado sítio ativo. Né? Então, por exemplo, vamos supor que o sítio ativo responsável por eu enxergar seja assim, ó, um negocinho que parece um triângulo. Aí, o meu catalisador tem que se encaixar aqui. Quando ele se encaixa nesse negocinho, perfeitamente acontece essa aceleração da reação. Mas o que acontece? Se a pessoa tiver uma febre muito alta por muito tempo, ela não abaixar a febre, o que vai acontecer? Esse lugar aqui, que é chamado de sítio ativo, ele vai perder o formato dele, ele vai ficar assim, ó, por exemplo. E aí o meu catalisador, depois, quando tentar encaixar, ó, ele não consegue mais encaixar, porque o lugar que ele tinha que encaixar mudou. E aí, quando acontece isso, por febre alta, por exemplo, a pessoa poderia ficar cega aqui. Não estou dizendo que febre alta... Não estou falando que a febre alta causa cegueira. Eu estou dando um exemplo, assim. Aí já não é a minha área, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A temperatura, a febre alta por muito tempo, ela pode causar isso aqui é chamado de desnaturação da proteína. E aí, se isso acontecer, a proteína que encaixa ali, que é a enzima, isso aqui é chamado de enzima, para acelerar o processo, ela não consegue mais encaixar. Então, o processo não é mais... não acontece mais. Por exemplo, você já ouviu falar, às vezes na internet eles ficam falando umas coisas assim, né? Não sei se vocês já viram, que se a pessoa tiver com falta de vitamina B12 no organismo, a pessoa fica cansada, a pessoa fica com problema de memória. Aí eu vou no achismo. A vitamina B12 serve, ela não é uma proteína, mas ela serve para algumas coisas do nosso organismo, ela é usada. Então, se para essas coisas ela tá faltando, eu não tô ingerindo ela, então as coisas no meu organismo não vão funcionar como antes, porque tem menos do que eu preciso. Né? Então, a mesma ideia aqui. Tá? É porque isso aqui é uma coisa teórica, mas eu acho que é importante, porque, não sei, pode ser que caia, a gente não sabe. E é uma coisa que não é difícil de entender. E pode ser uma questão que caia lá e vocês acertem. Aí, eu quero ver com vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Eu quero lembrar com vocês as funções orgânicas. Vocês lembram? As funções orgânicas e inorgânicas. Vamos lá. Isso aqui começa com hidrogênio. Então, isso aqui é um ácido ou uma base? Ácido. Toda vez que começar com hidrogênio é ácido. E aí o nome desse aqui é ácido clorídrico. Que é isso? Cloriácido clorídrico. Isso. E aí a gente tem alguns ácidos que eles têm um nome um pouquinho diferente. Esse aqui é um ácido porque começa com hidrogênio. E esse aqui é o ácido sulfúrico. Esse aqui é o ácido fosfórico.
Se eu tiver isso aqui, esse aqui termina em OH. Então, isso aqui é uma base. É a função dele. O nome dele é hidróxido de sódio. sódio. É. Então, se eu tiver BaOH, qual é o nome dele? Hidróxido de bário. Então, o nome do hidróxido é sempre hidróxido de e o elemento que vem. Hidróxido vital. Isso. Muito bem. Aí a gente viu depois o que? A gente viu os sais e viu os óxidos, né? Para fazer o nome do sal, bico de pato. Bico de pato. Sulfúrico vai virar sulfato. Então, se o ácido termina em ico, sulfúrico vai virar sulfato. Perigoso, periquito. Então, se terminar em oso, vai virar ito. Então, se o nome aqui for sulfuroso, vai virar sulfito. E com bromídrico, não me meto. Então, se terminar em hídrico, vai virar eto. Então, se eu falar ácido sulfídrico, vai virar sulfeto. Tá? É aqui, do lado de cá é o nome do sal e do lado de cá é o nome do ácido. E a gente viu que ácido mais base dá sal mais água, né? Ácido mais base dá sal mais água. E a gente viu também os óxidos, né? O que são os óxidos? É quando termina em oxigênio. Qual a diferença do óxido para a base? A base tem que ter OH. Aqui não tem OH, aqui só tem oxigênio. Então, esse aqui é óxido de sódio. CO2. Porque são dois oxigênios, dióxido de carbono. Aquele que a gente viu. NO3, né? Trióxido. Desceu legal. Bom. Ele gosta de brincar. Trióxido de nitrogênio. Nitrogênio. É, porque ele tem 3 e nitrogênio, que é o nitrogênio que está na frente. E o que mais que a gente viu? Aí a gente viu as funções orgânicas. Mas antes das funções orgânicas, tem a tabela periódica, não é isso? Aí a gente viu que na vertical são as o quê? Famílias. E na horizontal eu tenho o período, né? Então, quem está aqui na primeira coluna, aqui é o hidrogênio. Ele é da família 1A. Então, quer dizer que tem um elétron na última camada. Família 2A, 2 elétrons na última camada. 3A, 3 elétrons na última camada. Aí tem esse daqui do meio, que é chamado elemento de transição, que eles são doidões, né? Aí tem família 4A, que fica em cima do muro.
família 5A, que tem 5 elétrons, aí a gente viu que está na família 1A tem NOx mais 1. Vai perder um elétron. 2A mais 2. 3A mais 3. 4A depende, pode ser mais 4 ou menos 4. 5A, o NOx vai ser menos 3. Pela regra do octeto, é mais fácil ganhar 3 do que jogar 5 fora. 6A, o NOx é menos 2. Menos 2 porque ele vai ganhar 2. 7A, menos 1. Isso eu estou pensando na regra do octeto. Se for positivo, a gente chama de cátion. Se for negativo, a gente chama de ânion. Esperar a boa vontade de terminar de escrever. Obrigada. E aí a gente consegue fazer isso. Quando eu tenho alguém da família 1A ligando com alguém da 5, 6 ou 7, vai ser fora o hidrogênio, né? O hidrogênio é uma exceção. Mas qualquer uma dessas ligações aqui vão ser ligações o quê? Iônicas. O que é uma ligação iônica? Um perde elétron e o outro ganha. Então, da família 1, 2, 3A vai doar elétron e da 5, 6, 7 vai ganhar. Quem é que sempre vai fazer ligação covalente? Hidrogênio e carbono. Eles sempre vão fazer ligação covalente. Porque o carbono está na família 4A, então ele tem 4 elétrons, então pela regra do octeto, ele ganhar 4 ou perder 4 é o mesmo esforço, então ele compartilha elétron, que é a ligação covalente, e o hidrogênio só tem um elétron, coitado. Se ele doar o elétron que ele tem, ele deixa de existir. Então, ele não tem como doar, ele vai compartilhar elétron. E aí a gente entra em orgânica, que a primeira ligação que a gente tem é o CH4, que é o carbono fazendo ligação covalente com hidrogênio. E isso aqui é uma ligação covalente. O que seria uma ligação iônica? Na mais, Cl menos. Um elétron para cada, um elétron para cá, eles viram NaCl. Então, a representação da iônica é assim e a representação da covalente é assim. Só que essa representação aqui, CH4, é chamada de fórmula molecular. E essa ligação aqui que tem os bastõezinhos é chamada de ligação estrutural. Não, fórmula estrutural, desculpa. Vamos ver. Deixa eu ficar com... deixar de má vontade. Fórmula estrutural. Quando a gente tem aqueles zigue-zagues que a gente viu que cai muito na prova de química, é a fórmula bastão, aquela do nanokit que a gente viu. Sim. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Acho que é isso. Só para dar uma revisão final.